Oremos. Querido Pai, santo, santo, santo Tu és. E na beleza da Tua santidade queremos Te adorar. Senhor querido, Te louvamos, Te bendizemos pela Tua misericórdia e pelo Teu amor tão grandioso que nos resgatou e nos trouxe aqui nesta tarde. Pai, por favor, fala por meio desse frágil e débil instrumento. Eu preciso, Pai, que o Senhor venha me ungir com o Teu Santo Espírito e que a Tua voz possa ser ouvida aqui por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos abrir no livro de Daniel, no capítulo 1. E analisando um pouquinho do contexto histórico, o primeiro versículo vai nos dizer que no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele sitiou Jerusalém. O povo de Deus, por diversas vezes, deixou de lado as instruções de Deus, não deu ouvidos aos profetas verdadeiros que Deus levantava, e constantemente Deus queria salvá-los, mas eles se voltavam para a idolatria e para práticas pagãs. Até que Deus permitiu que o rei Nabucodonosor sitiasse Jerusalém. Ali em Jeremias, no capítulo 29, diz que esse rei Nabucodonosor foi um instrumento de Deus, um servo de Deus quando ele fez isso. Deus queria ensinar o seu povo de uma maneira diferente. E então ele permite que Nabucodonosor pudesse levar cativo o rei Joaquim. E não só ele, mas olha só que interessante. Vamos começar a ler a partir do versículo 2, Daniel 1, verso 2 diz assim: E o Senhor entregou nas suas mãos, olha, o Senhor entregou. Entregou quem? Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres. Mas não era qualquer tipo de filhos. Olha só o que diz no verso 4. Era para ser jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Verso 5. E o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. Agora vamos pensar comigo. Um desses jovens nós conhecemos quem era, o próprio Daniel. E também os seus 3 amigos. Eles viviam ali como judeus. E agora eles seriam levados para uma terra estrangeira, com costumes diferentes dos seus. Agora eles seriam colocados ali em uma situação difícil. E quando eles são pegos ali de surpresa e agora levados como cativos, eu imagino que eles estavam pensando o que estava esperando eles ali na Babilônia. Provavelmente eles pensaram assim: quando a gente chegar lá, nós vamos ser chicoteados. Quando nós chegarmos lá, nós vamos ficar em um calabouço. Nós vamos sofrer muito, porque eles vão nos torturar, quem sabe até nos matar. Mas quando esses jovens chegam lá na Babilônia, eles são recebidos aonde? No palácio. E o que espera eles? Não é nenhuma forca, é uma mesa. Uma mesa aparentemente agradável, porque tinha de tudo ali. Algo que realmente agrada os nossos olhos e quem sabe já dá aquele apetite na hora, né? Daniel e seus amigos foram surpreendidos, porque na verdade as táticas de Babilônia é um pouquinho diferente.
Babilônia não começa perseguindo, Babilônia começa confundindo. Aquele que é confundido por Babilônia não é perseguido. Então, aqueles judeus que tinham princípios na alimentação, princípios no vestuário, princípios no que ouviam, no que falavam, agora estavam sendo colocados diante de uma grande prova. E é na prova que o caráter é revelado. Muitas vezes, dentro do ambiente da igreja, é muito fácil a gente ser cristão. É muito fácil a gente viver os princípios, porque nós estamos aqui. Disseram pra gente que é assim, a gente só aceita. Mas Deus está nos observando como que nós temos sido das portas da igreja para fora. Será que eu continuo vivendo esses princípios lá fora? Será que eu entendi o porquê que esses princípios são importantes? Esses jovens tinham tudo para simplesmente se amoldarem ao padrão da Babilônia. Eles estavam longe da sua parentela, longe da sua família, longe da sua zona de conforto. Mas eles tomaram uma decisão. E eles tomaram uma decisão que mudaria para sempre o destino deles. Olha só a decisão que eles tomaram. No versículo 8, acompanhe comigo, diz assim: E Daniel assentou no seu coração, propôs no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel e seus amigos tiveram que tomar uma decisão. E qual foi a decisão? Eles decidiram não se contaminar. Nós também precisamos tomar essa decisão. Porque diante de nós há um grande banquete. Um banquete agradável aos olhos, quem sabe agradável ao paladar. E eu não digo aqui no que se resume apenas em alimentação, é em tudo. O inimigo, ele sabe muito bem como nos encantar. Ele não vai oferecer para você algo que você não goste, algo que você não queira. Ele vai vir com algo aparentemente bom, inofensivo. Daniel e seus amigos tinham tudo para desculpar a sua ação de comer daquilo ali. Eles podiam pensar assim, uai, mas a gente vai morrer de fome. Mas Deus sabe, olha aqui onde a gente está sendo, bem dizer, obrigado. Deus não quer que a gente morra, Ele não trouxe a gente para cá para morrer, então vamos comer pelo menos um pouquinho. E muitas vezes nós brincamos na mesa do inimigo. Nós pensamos que nós temos o controle sobre a nossa vida, mas quando nós nos deixamos ser confundidos pelo vinho de Babilônia, automaticamente nós não temos mais o controle sobre o que fazemos. As pessoas hoje no mundo pensam que liberdade é fazer o que quiser. Mas, amigos e irmãos, a verdadeira liberdade é a gente fazer o que a gente não quer. A gente não quer ajudar o próximo. A gente não quer doar a nossa melhor roupa para quem não tem. A gente doa às vezes o que está sobrando, mas a melhor. A gente não quer sair da nossa zona de conforto para poder servir as pessoas, a gente não quer. Mas liberdade é fazer o que a gente não quer. Não é viver o que a gente acha que é melhor, mas é se submeter à vontade do Deus eterno. Porque na palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E na palavra também diz que para toda tentação há um escape. Amém? Então eles decidiram. E o primeiro passo foi decidir. Tomar a decisão. Eles decidiram não se contaminar. E eles então chamaram ali o chefe dos eunucos, eles conversaram e eles tomaram essa decisão. No final, ficou nítido.
a escolha deles os tornou diferentes dos demais. Vamos lembrar aqui que os demais também eram judeus. Também foram ensinados nos mesmos princípios. Provavelmente tiveram pais que estavam ali ensinando. Mas chega um momento da nossa vida, jovem, que nós precisamos tomar a decisão. Porque não é a fé dos nossos pais que vai nos manter quando formos provados. É a fé que nós individualmente temos desenvolvido em Deus. Chega um momento que a gente precisa tomar a decisão. Por que eu venho à igreja? Eu venho à igreja porque meus pais me trazem. Por que eu como alimento saudável? Por que eu me visto assim? Eu preciso saber no que eu creio. E por que creio? Na palavra diz que nós precisamos saber a esperança, a razão da esperança que há em nós. E Daniel e seus amigos, eles sabiam quem era o seu Deus. Porque não era apenas o Deus de seus pais, era o Deus deles. Não era apenas uma comunhão que os seus pais tiveram, mas que eles tinham. E sabendo que Deus é um Deus poderoso, eles sabiam que diante da tentação também haveria um escape. A vitória já é nossa. Nós que escolhemos viver como vencedores ou como perdedores. Mas Jesus já conquistou a vitória. E esses jovens, eles conseguiram perceber o resultado da sua decisão de imediato. Mas muitas vezes nós decidimos pelo certo e a gente não vê vantagem nenhuma terrena nessa decisão. Porque parece que tudo começa a dar errado. E a gente começa a perguntar a Deus, cadê o Senhor? O Senhor está vendo que eu estou tentando aqui, mas cadê o Senhor? Parece que só piora. Quando a gente decide estudar a Bíblia, aparece tanto imprevisto. Parece que nada coopera para o bem. Mas a questão é que os nossos olhos estão no aqui e no agora. Deus vê muito além. E o irmão White, certa vez escreveu que se nós soubéssemos o fim desde o princípio, nós não escolheríamos nada diferente do que Deus escolhe para nós. Mas a questão é, será que nós temos vivido conforme Deus quer que vivamos? Será que nós temos vivido os planos de Deus ou os nossos planos? O Senhor diz que os planos dele são melhores e maiores que os nossos. Mas a gente continua querendo fazer planos para nós mesmos, sem consultar a Deus. E quando as coisas começam a dar errado, nós nos perguntamos, cadê Deus? Deus está onde nós o deixamos. Porque nessa Babilônia moderna é muito fácil a gente perder de vista quem é o Deus verdadeiro. Mas se nós quisermos enxergar, nós o veremos. Porque Deus está presente em cada momento. Deus está presente a cada hora. E quando nós somos tentados, e diante de uma situação difícil, o Senhor está ali para estender a mão. Mas será que nós temos nos atentado a isso? Ou a correria da vida não nos deixa perceber que Deus está ali? E sabe onde Ele está? Batendo na porta. Para a igreja de Laodiceia, o Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Isso significa que Ele não está dentro. Isso significa que na vida do laodiceano, Jesus não é o centro, porque Ele está lá fora. Mas esses jovens decidiram colocar Cristo no centro de suas vidas. E eles não iriam fazer nada para agradar os seus próprios prazeres. Eles iriam viver para a glória de quem? E é uma frase tão bonita, né? Viver para a glória de Deus. Mas nós muitas vezes não estamos dispostos. Porque viver para a glória de Deus significa não fazer o que eu quero. Significa não atender
aos meus desejos carnais. Significa fazer morrer o meu eu, porque em nós não há nada de bom. A vitória sobre as paixões e apetites é-nos possibilitada por meio do sangue de Jesus. Esses jovens obtiveram a vitória, e isso trouxe para eles muitos outros benefícios. Olha só qual foi o resultado. No versículo 15 ainda de Daniel 1, e ao fim dos 10 dias, pareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais fortes do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. E eu te pergunto, na mesa de quem você tem se alimentado? Você tem se alimentado com o banquete de Deus que está na palavra? Ou você tem se alimentado com entretenimentos do mundo? Na mesa de quem você tem se alimentado? A verdade é que muitas vezes não sobra tempo para ler a Bíblia, mas sobra tempo para maratonar séries do Netflix. Muitas vezes não sobra tempo para vir na igreja no dia de quarta, mas sobra tempo muitas vezes para qualquer outra coisa. As redes sociais, a mídia, será a maior prova no dia do juízo de que não foi falta de tempo, foi falta de prioridade. O que tem vindo em primeiro lugar na nossa vida? Porque se nós não temos sido fiéis no tempo de paz, no tempo de bonança, no tempo em que nós podemos estar aqui sem ser chicoteados, sem ser perseguidos, o que será de nós quando for colocado diante de nós a seguinte questão: ou você nega a sua fé, ou você morre. Nós temos negado a nossa fé hoje por tão menos. Muitas vezes a gente se pergunta, será que eu morreria por Jesus? Ah, é só você pensar. Eu também preciso pensar, será que eu tenho vivido por Jesus? Diante do que eu tenho colocado os meus olhos? Em Salmo 101:3, Davi disse: não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Porque aquilo que eu estou assistindo, aquilo que eu estou contemplando, isso se transforma em quem eu sou. Isso é inconscientemente. Porque o que eu vejo vai moldar os meus pensamentos, vai moldar as minhas ideias, a minha cosmovisão. O que eu ouço, tudo isso, as janelas da alma. Por isso nós precisamos cuidar. O que nós temos colocado diante de nós? Nós temos contemplado o quê? Porque na Babilônia moderna, de várias maneiras, nós podemos ser confundidos. Por várias maneiras, a nossa mente pode ser entorpecida. E se a nossa mente está embotada com as coisas desse mundo, como que nós vamos compreender a vontade de Deus para nós enquanto cristãos? Como que nós vamos ouvir a voz de Deus? Como que nós vamos compreender os planos de Deus para a nossa vida? Por isso nós precisamos, como Daniel e seus amigos, preferir se alimentar com o banquete de Deus. E a palavra está recheado de coisas maravilhosas para fortalecer a sua fé. Aqui eu não quero me deter a apenas um alimento no sentido literal. Mas eu quero convidar você a refletir nessa história, levando essa história para um sentido espiritual. Com o que nós temos nos alimentado?
Será que nós temos sido cristãos desnutridos? E muitas vezes nós não queremos nos alimentar, mas nós pedimos os irmãos para orar pela nossa vida espiritual. É a mesma coisa que pedir para o irmão comer por nós, enquanto que nós é que estamos desnutridos. Vai adiantar? A palavra é considerado alimento do cristão. Não é as séries, os filmes, as novelas que diz quem você é e como você deve viver. É a palavra de Deus. Por isso nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Esse livro aqui de capa preta, que pode transformar vidas, que pode mudar destinos, que pode tornar sociopatas em cidadãos de bem, pode transformar vidas daqueles que roubaram, que faziam crimes terríveis, mas que são transformados. Porque esse livro não é um livro qualquer. Não é qualquer autor. É o próprio Deus. E como que nós vamos ouvir a voz de Deus se a Bíblia está fechada? Ou muitas vezes a Bíblia está aberta, mas a nossa mente está fechada. Por isso nós precisamos orar: Senhor, purifica a minha mente. Daniel e seus amigos estavam em Babilônia, mas eles não eram de lá. 3 vezes ao dia Daniel orava, olhando para onde? Para Jerusalém. Porque ainda que com os pés em Babilônia, os seus olhos estavam em Jerusalém. Você está no mundo, mas você não é do mundo. E você deve representar o lugar de onde você de fato é. Porque você é um embaixador de Cristo. E muitas vezes nós nos preocupamos: como que nós temos sido vistos? Como que as pessoas me veem? Sabia que isso aí é de pouca importância? Não se preocupe com como você tem sido visto. Se preocupe com como Cristo tem sido visto por meio da sua vida. Se as pessoas olharem para você e se elas descobrirem que você é cristão, elas vão realmente ver coerência no que você professa crer e no que você de fato vive. Porque as pessoas não estão se importando muito com o que a gente fala. Elas observam quem nós somos. Esses jovens levaram para aquela terra pagã o conhecimento de quem era Deus e o Deus verdadeiro, pelo seu testemunho. E essa não foi a primeira prova, tiveram outras. E nós vamos abordar temas variados do livro de Daniel, mas a certeza é: eles venceram nas outras provas porque venceram no apetite. Se nós falharmos em vencer no apetite, nós falharemos em todas as outras provas e cairemos em todas as outras tentações. Porque mais vale o homem que domina a si mesmo do que o homem que conquista uma cidade. Domínio próprio não é virtude do homem, é virtude de quem? Do Espírito Santo. A maior necessidade de nós como povo é do Espírito Santo. Não é de mais pregações, não é de mais livro, porque a gente já tem livro demais. Inclusive muitos que a gente nem sabe o nome, nunca nem leu, é importante buscar. O que nós temos maior necessidade não é de mais eventos e mais eventos, cheios de pessoas e vazios do Espírito Santo. O que nós precisamos é de uma consagração pessoal e genuína, porque a salvação não é em coletivo. Cada um de nós, diante da provação, vamos ter que decidir a qual Deus nós vamos servir. Diante de quem nós vamos dobrar os nossos joelhos. Na mesa de quem nós vamos nos alimentar. E é diante das pequenas provas
que nós podemos obter a vitória, para que possamos também vencer nas maiores provas. Precisamos ser fiéis no mínimo, nas mínimas coisas. Seja no lavar louça, seja no arrumar a cama, são detalhes. Mas se nós estamos sendo fiéis no pouco, nós seremos fiéis no muito. Dia a dia Deus está moldando o nosso caráter. Por isso, irmãos queridos, precisamos nos colocar nas mãos de Deus, porque apenas inteiramente, por meio do seu poder, nós podemos vencer, mesmo diante das tentações que nos rodeiam. Eu queria pedir para você abrir comigo na carta de Pedro. Queria convidar você a ler 2 Pedro, aqui em 2 Pedro, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 3. 2 Pedro 3, a partir do verso 3 nós lemos: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Continua dizendo, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Verso 7. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. No verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por demorada, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que quantos? Todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Aqui Pedro está dizendo nos últimos dias. Será que isso é para nós? Com certeza. Nos últimos dias virão homens escarnecedores, que vivem conforme a sua própria cobiça. E eles vão zombar de vocês, como um dia zombaram de Noé. Que coisa maluca. Chover? Dilúvio? E como que Noé agiu diante dessa situação? Ele parou de pregar? Ele ficou ali inibido? Será que ele se envergonhou do evangelho? Que bom que ele não se envergonhou do evangelho. Porque o evangelho em todos os tempos foi o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. A verdade do evangelho é sim muito impopular, como era a mensagem do dilúvio nos tempos de Noé. Mas a mensagem foi por ele dada, e ele não só pregava, mas ele vivia o que pregava. Porque cada martelada naquela arca era um convite ao arrependimento. Pode ser que a gente esteja pregando, mas será que nós estamos trabalhando? Como que nós vamos dizer para as pessoas lá fora, Jesus está voltando, se prepare, se nem nós estamos nos preparando? Por isso a mensagem do Senhor para nós, neste dia, é algo muito claro. Ele diz assim, ó, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Porque para aqueles que não estão esperando, para aqueles que vivem distraídos, o Senhor virá como ladrão.
Mas para nós ele não pode vir como ladrão, porque nós devemos esperar, ansiar e apressar a vinda de Jesus a cada dia que a gente acordar. O propósito da nossa existência não é meramente conquistar os nossos sonhos humanistas e pessoais. O propósito da nossa existência é viver para a glória de quem? De Deus. Por isso que, mesmo que aqui na Babilônia moderna, você não pertence à Babilônia. Você pertence a Jerusalém. Daniel nunca perdeu a esperança que Deus restauraria Jerusalém. Ele nunca perdera a esperança de que Deus continuava forte e poderoso para cumprir suas promessas. Por mais que pode ser que naquele tempo muitos dos judeus tenham pensado assim, será que vai dar certo isso mesmo? Será que Deus vai realmente nos libertar daqui? Daniel nunca duvidou. A pergunta é, será que nós cremos também que Deus é poderoso para prometer e para cumprir a promessa? Porque Ele diz que vai restaurar Jerusalém. Porque Ele diz que nós estamos aqui apenas de passagem, como exilados. Nós não estamos aqui como nosso destino final. É por um pouco de tempo, e só mais um pouco de tempo. O Senhor está muito perto de voltar. E muitos, disse Pedro, muitos dirão, será que ele vai voltar mesmo? Mas nós, como povo do advento, precisamos crer nisso de todo o nosso coração. E se nós cremos que Jesus está voltando, nós precisamos nos preparar. Preparar a nós e a nossa casa. Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder, devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror, com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar? Você anseia mesmo pelo seu Salvador? Estou quase chamando o irmão para cantar aqui com a gente. Esse hino nos leva a refletir. E ele cabe muito bem nesse momento. Porque nós precisamos nos perguntar todos os dias, será que eu estou com os pés aqui em Babilônia, mas o meu coração está em Jerusalém? Ou o meu coração está nas minhas riquezas? Ou o meu coração está nos meus diplomas? Ou o meu coração está em alguém? Se estiver nessas coisas, logo eu serei decepcionada. Porque coisas falham em pessoas também. Mas se o meu coração estiver em Deus, Ele nunca falhará. Hoje, diante de você, Deus coloca dois caminhos. O caminho da vida, mas que também é um caminho de renúncia e abnegação. E o caminho que conduz à morte. A verdade é que Deus, Ele é um Deus tão amável que Ele te permite escolher. Escolha hoje a quem você vai servir. Escolha hoje para quem você vai viver. Escolha hoje em qual mesa você vai se alimentar. E eu espero que você escolha a Cristo. Eu espero que você escolha aquilo que é eterno, que nunca passará. Eu espero que você escolha se alimentar, não do entretenimento do mundo, mas da palavra de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus tem poder. Tem poder de te manter firme pelo que é certo, ainda que caiam os céus. Na Babilônia moderna, não condescenda com o apetite e com as paixões. Na Babilônia moderna, não se deixe ser moldado pelo padrão da maioria.
mas escolha se manter firme até o fim. Porque a maior necessidade do mundo é a de homens e mulheres que não se compram e nem se vendem. Homens e mulheres que no íntimo do seu ser sejam tão fiéis ao dever como a bússola é ao polo. Homens e mulheres que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens e mulheres que se permanecem firmes pela verdade, ainda que caiam os céus. Qual é a sua decisão neste dia? Eu queria convidar você a se ajoelhar nesse momento, porque nós vamos fazer uma oração. Nós vamos entregar a nossa vida diante de Deus, para que o Senhor tome a nossa vida, a nossa mente, e para que Ele possa nos dar perseverança no caminho certo, para que possamos permanecer firmes até o final. Querido Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, com o coração contrito, Pai. Nós queremos colocar diante do Teu altar a nossa vida, os nossos dons, os nossos recursos. Tudo que temos e somos é Teu. E nós queremos, Pai querido, não viver para a nossa própria glória, satisfazendo os nossos prazeres carnais e indo em busca de conquistar nossos sonhos humanistas e pessoais. Mas nós queremos colocar a nossa vida em Teu altar, para que se cumpra em nós a Tua palavra, para que se realize por meio de nós os Teus planos, Senhor querido. Porque na Babilônia moderna nós não queremos ser confundidos, Pai, mas nós queremos ter o discernimento espiritual. Conceda-nos o colírio espiritual, o Teu Santo Espírito, Pai. Porque a nossa maior necessidade é de uma conversão genuína, Senhor. Nos ajude a não só crer, mas viver o que cremos em nome de Jesus. Transforme a nossa vida. Nos colocamos diante do Senhor como vaso nas mãos do oleiro. Tenha misericórdia de nós. Não nos deixe, Pai querido, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em nome do Senhor Jesus te pedimos. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.